pessoas. Eu resolvi dúvida até hoje pelo WhatsApp hoje. É que a gente estudando... Só por isso que eu não tenho o que fazer. Só manda pergunta pelo WhatsApp para mim. A gente E nem me estudando... elogia, né? Eu passo um bocado de tempo escrevendo para responder, a pessoa só diz obrigado. A gente está estudando pré-milenismo nesse último capítulo 40 aqui, e eu não estou achando a página em si, mas alguém vai saber direito, que ele fala em 3 ressurreições do pré-milenismo. E isso não ficou claro para mim, não consegui distinguir direito como é cada uma especificamente. Não vou bater em você. Graças a Deus. Ok. Mas esse gráfico aqui, embora seja talvez um pouco muito minucioso, mas quando ele fala o arrebatamento da igreja, está vendo aqui a morte de Cristo, né? Aqui é o período da igreja, né? Está meio fora assim, né? Como é que diz? Quando ele fala, cada centímetro vale 1 quilômetro. Da escala, né? Porque olha o período da igreja que estamos e a tribulação. Se fosse nessa escala, misericórdia. Então, embora seja aí, mas você é melhor. Aqui nós temos uma ressurreição. Cristo volta e os mortos em Cristo ressuscitam. E esses mortos em Cristo são quem? Os mortos em Cristo, todos aqueles que, desde Pentecoste até aquela data, creram em Jesus. Isso, é a ressurreição da igreja. Isso no arrebatamento. Certo? É a primeira fase da primeira ressurreição. Primeira ressurreição não é que ela é só primeira, porque ela é primeira por primazia, por ser mais importante. Primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, ressurreição dos perdidos. Certo? Então, não entenda como primeira ressurreição como apenas uma vez. Tem várias etapas da primeira ressurreição. Certo? Os salvos do Antigo Testamento seriam... Não, agora não. Agora Davi morreu. Certo? Davi morreu quando? Aqui. Na época aqui de Israel. Certo? Davi morreu. O seu corpo foi enterrado e seu espírito está com o Senhor. Ele está com o Senhor? Tá. Sempre esteve com o Senhor? Desde que ele Alguns acham que ele passou um tempo lá no Hades. Alguns acham que ele passou algum tempo lá no Hades. Vimos aqui sobre aquele estado intermediário. Não concordo com isso. Certo? Não chega a ser uma heresia. Aí eu digo que é uma opção. Porque tem muitos conservadores que creem nisso, eu não vou brigar com eles por causa dessa questão. É importante que eles creem que ele era salvo e que agora ele está no céu. Certo? Segundo eles dizem, né, que quando Cristo morreu, ele foi pegar aquelas pessoas que estavam numa parte do paraíso aqui, certo? E levou lá para o céu. Ok? Então, os homens e mulheres do Antigo Testamento, o espírito deles está no céu e o corpo está ainda enterrado, o corpo está sendo dissolvido, mas já tem algum átomo aí que você já comeu, já bebeu ele várias vezes. Porque não muda, né, gente? A água é a mesma, desde que não foi criada. Então, como é que chama-se isso? Vocês lá na geografia? O ciclo da água. A água vai, evapora, vai para o céu, volta. A água normalmente também diminui. Nunca vai acabar a água. Pode poluir a água, mas não vai acabar a água. Ninguém consegue pegar as moléculas e dissolver e desfazer a água. Você aquece, o que ela faz? Evapora. Entra em outro estado, mas é ainda o H2O. Né? A diferença é que nós estamos muito separados. Né? As moléculas são bem separadas umas das outras. Né? Né? Ok? Mas é a mesma água. Você pode estar bebendo hoje o xixi de Abraão. Então, você vai para Israel e diz, água maravilhosa. Porque lá pode ter sido já a água de lá já foi para cá e a nossa foi para lá.
tudo bem. Por isso que o senhor leva a praia. Depois que eu levo só, eu trago só o seco e encho aqui da cajete e vendo daqui para um bolso trocados. Então, os mortos do Antigo Testamento estão no céu, vão estar no céu. Quem ressuscita é apenas a igreja. Quem ressuscita é apenas a igreja. Quem? Os que morreram em Cristo desde Pentecostes até os dias de hoje. E nós, os vivos, Paulo diz, os que ficarmos. Viu um pastor idolatrado pela doutora Isolda ali dizendo que Paulo estava enganado quando disse aquilo ali. Quem é ele? Paulo achava que ia ficar e ele ficou decepcionado. Não, ele disse, os vivos, os que ficarmos, ele esperava, quer dizer que ele, mas como ele estava vivo, ele se colocou dentro daquele grupo. Ok? Então nós vamos, negócio e os dois. No final da tribulação, Jesus Cristo vai voltar. No final da tribulação, certo? Quando ele voltar, ele vai ressuscitar os salvos do Antigo Testamento. Certo? É a segunda fase da segunda. Os mortos Da primeira ressurreição. E É a segunda fase da primeira? É a Segunda segunda fase fase. da primeira. e vão ser, nesse final, né, aí também vão ser ressuscitados. Não. Os Não, mortos da não, tribulação. não, Os Então, mortos da tribulação não, também, né? sim. Talvez os mortos da tribulação, talvez ressuscitem até durante a tribulação, mas nós vamos ver isso. Talvez até seja uma coisa imediata, certo? Ele é um período de transição da dispensação e alguns sustentam, vamos ver se tem nexo isso aí, tem algum sentido. Que os salvos da tribulação, quando morrem, eles são imediatamente ressuscitados. Mas é uma composição, nós vamos estudar isso daqui a pouco. Vamos tentar entrar nessas coisas. No final do milênio, certo? Vai haver ressurreição, novamente. Certo? E aí todos ressuscitarão, inclusive os mortos do milênio salvos também. Certo? Não diz explicitamente isso, mas quando você analisa essas passagens, percebe que é isso. Não tem um texto bem claro sobre isso. Mas pelo teor desse juízo, desse julgamento, certamente os mortos, que o milênio durar 1000 anos. As pessoas vão durar muito tempo, mas não vão durar 1000 anos. Vai ser muito populosa. Muito populosa. Porque as pessoas que vão nascer vão morrer por não sei quantos anos. Pois é, vai ser um período. Agora imagine Onde a porque é o população seguinte. vai crescer muito. Agora, como é que vai começar o milênio com quantas pessoas? Pouquíssimas pessoas Pouquíssimas começam o milênio. pessoas. Mas vai ter uma grande população, porque as pessoas não terão problemas de ter filhos, né? Porque haverá condições totais, médicas, condições sociais, condições morais, é o reino de Cristo. Então vai haver por isso é que os perdidos no final, eles vão se juntar como uma grande nuvem. Pastor, Né? então os salvos do Antigo Testamento, eles também funcionam como corregente no milênio. Certo. O que é que nós podemos entender isso aí? Vamos pedir essa prova disso aí na hora que nós já falamos sobre isso. O reino é de Israel. E aquele povo é de Israel. Certo? Os salvos de Israel, terão um lugar dentro de Israel, dentro desse reino de Israel ainda. Enquanto que nós herdaremos um mundo fora de Israel. É assim que eu entendo o reinado da igreja dos que estão em Cristo. Certo? Não tem nada a ver um judeu vir aqui do Antigo Testamento. Estou falando do judeu. O judeu que se converte agora, ele é mais parte da igreja. Ele é privilegiado por isso. Mas nós vamos ser corregentes de Cristo aonde? No mundo inteiro. Então eu acho que vai ter o povo de Israel em Israel e a igreja entre os gentios. Certo? Pastor, agora Então, nós vimos quantas ressurreições já? Uma, no final da tribulação 2, e depois do milênio 3. 3 ressurreições. Então agora tem quando? Porque os mortos
Por isso que ele fala de igreja, 3 ressurreições. Da igreja que vão ressuscitar, né? No arrebatamento, a partir de Pentecostes, porque a igreja começou ali em Pentecostes, né? João Batista, Era isso que eu ia perguntar. Não João faz Batista parte. só vai ressuscitar lá no começo só no do final, milênio. só no final da Depois tribulação. Daniel capítulo 12, 2 versículos, deixa eu bem claro. Maria, mãe de Jesus. Maria, não. Maria, ela fez parte da igreja, ela estava lá em Pentecostes, em Atos 2. Ah, é verdade, ela estava lá. Verdade. Certo? Quem foi o primeiro apóstolo a morrer? Tiago. Tiago. Aonde? Jerusalém. Jerusalém, né? Herodes mandou matar Tiago, Foi, Tiago. certo? É igreja. Estevão, Estevão também. igreja. João Batista não, morreu antes de Cristo, antes da morte de Cristo. Morreu durante o ministério, né, de Cristo. Não, na volta de Cristo, estabeleceu o reino, a ressurreição. Na nossa posição, nós dizemos que é a primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Arrebatamento e a volta para o milênio é a primeira ressurreição. Sim, A ressurreição, primeira ressurreição. sim. Essas- Então, pastor, o senhor Posição defendeu, é essa. você defendeu a tese sim. Primeira ressurreição, ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, dos perdidos. Embora tenha a primeira ressurreição, algumas Então outras essas etapas. três Mas a primeira ressurreições, ressurreição, Diga. essas três ressurreições é pré-tribulacionista. Sim. Pré-tribulacionista. Ficou feito para pré-milenista. Talvez é por isso que o Edson disse que ele, como pré-milenista, ele disse que o argumento dele pós-tribulacionista fica muito fraco. Ele mesmo disse. Né? Então o milênio fica sem sentido com o pós-tribulacionismo. Ele mesmo fala isso aí. Fala no final. Ok? pastor. Tudo bem, gente? Entenderam? Só uma coisa. Pode fazer. Ó, isso que eu estou falando para vocês, estou falando de forma geral. Isso, anote e grave, porque você tem que perguntar depois. Pastor, eu quero ver essa passagem, quero ver onde é que o senhor tira isso. Resumindo, quer dizer que a primeira ressurreição. É dos salmos. Não, isso eu sei. São duas fases. Sim. Duas É porque ficou confuso. O que é a segunda ressurreição? É dos É dos ímpios. É dos perdidos. Não tem mais jeito, a Bíblia não diz. Muito bem, ok? Alguma outra pergunta? Uma pessoa me perguntou, pastor, isso aí, eu não estou lembrando, porque diz que o mal no milênio, o mal será virtualmente exterminado. Não tem isso aqui? Então, o que é virtualmente exterminado? Porque a palavra virtual tem dois sentidos. O sentido hoje que é usado muito para virtual é que é fora da realidade, né? Você vai pegar um jogo de videogame, coloca aqui na sua cara, né? E coloca alguns eletrodos aqui no seu corpo e você começa a jogar, a lutar. Agora aquilo ali, na sua visão, você está correndo, você está matando. Aquilo tudo é virtual, é fora da realidade, certo? Então, ele usa essa palavra no sentido original dela. Vem do latim, significa em potencial. Potencialmente será exterminado. Por quê? Porque no milênio, o mal não será extinguido de uma vez. A pessoa que pecar, essa morrerá. Haverá mal no milênio, haverá pecado no milênio. E ele será extinto no momento em que ele acontece. Ele é julgado e ele é condenado. E isso vai acontecer até que no final do milênio, na eternidade, ele será totalmente extinto. Com relação à punição no milênio, uma coisa sempre tive dúvida. A punição também é gradativa, né? Não é uma punição única de morte, sentença de morte para qualquer pessoa que pecar. Ou é? Uma boa pergunta. Uma pessoa que roubar. Né? Porque assim, no Antigo Testamento existiam gradações para punição. Uns ofereciam morte, outros não. Se há julgamento, é porque no julgamento ele também não é somente de sentencial da Morte não. ou então a pena capital, pode ser outras penas também. Eu concordo com você. Eu só o sentido original, a gente falou o virtual, o sentido original. Potencialmente, virtualmente, certo? Potencialmente, quer dizer, o mal será extinto virtualmente, no sentido de que potencialmente
ele começa a ser condenado e julgado, mas só vai ser extinto completamente no final do milênio. É por isso que ele deu essa expressão. Como a gente só usa virtual para o que é fora da realidade, né? Esses jogos, né, hoje em dia é incrível, né? Você joga, bota aquele negócio aqui, você pode jogar bola, pode lutar, né, com outras pessoas, é interessante. Né? Coloca você, tudo que você faz, o seu corpo lá está se mexendo lá. É incrível, nessas feiras já tem acontecido essas coisas. Muito bem, uma outra pergunta. Vai. Primeira tarefa da próxima aula. Capítulo 41, tentando entender. Eu acho que você deveria ler com muita atenção e ler mais de uma vez. É interessante. Você pouco ouve falar sobre o céu, vai falar sobre o céu, vai falar sobre o estado eterno, vai falar sobre o juízo dos homens perdidos. Então é uma coisa bem interessante e você é uma pessoa que tem que ser especialista nisso, ok? Muito bem. Segunda coisa que você tem que fazer a próxima aula, e nós temos que remir o tempo, é você ler toda essa apostila sobre dispensações. Ok? Leia. Ela está em forma de esboço, certo? Está em forma de esboço. Não compreendeu, anota aí, bota uma interrogação, que quando eu for falar aqui, você já está entendendo as suas próprias dúvidas. O importante dessa cadeira é não somente você compreender o gráfico. Se não te daria aquele gráfico aqui e diz, ó, gente, é desse jeito e pronto. Né? Assim que nós teremos, aqui dou uns versículos tais, umas passagens comprobatórias e pronto. Não é esse. A finalidade aqui também dessa cadeira é que você tenha suas dúvidas e você resolva as suas dúvidas. Porque pessoas vão chegar para você com dúvidas. E você está sendo preparado para ser um bom ministro de Cristo. E você tem que ter, pelo menos, algumas respostas. Você não pode desconhecer. É triste você chegar no médico e falar de uma doença, o médico diz, você nunca vai falar dessa doença. Ele passou 6 anos na faculdade de medicina e ele viu todos os órgãos, viu todas as áreas da medicina, ele passou por tudo aquilo ali. Depois ele vai fazer uma especialização, passa 2, depois mais 2 anos, passa 4 anos estudando aquilo ali. Você vai para o médico, ele acha que o médico é especialista no corpo, mas ele não é especialista na sua doença em si, mas ele vai poder compreender, né? Ah, não, só otorrino. Coração não entendo nada. Onde é que fica o coração? A pessoa. Então não. E da mesma forma eu considero você se preparando aqui numa cadeira como essa. Você tem que ter resposta. Pode dizer, olha, nós temos uma dúvida sobre isso, eu não tenho uma posição firmada sobre isso, mas tenho isso, compreendo isso, pense nisso. Seja uma pessoa que vai ser bem preparada nisso. Então, nossa finalidade aqui é que você também possa ter suas dúvidas e tirar as dúvidas e tentar compreender e ter algumas respostas, mas você tem que sair daqui preparado quanto à escatologia desses últimos tempos, ok? Então leia a apostila, leia, veja as 7 dispensações, né? Eu tenho brincado muito com meus colegas não dispensacionalistas, né? Tenho brincado muito com eles, eu acho muita graça deles, né? Eu já peguei eles, vários deles na mesma armadilha que eu faço, né? Ah, eu não sou dispensacionalista não. Dispensacionalista viaja muito, inventa muita coisa, Bíblia. Aí eu pergunto a ele, se você crê que houve a dispensação da lei, sim, a dispensação da lei é muito clara. Tem dispensação da lei. A dispensação da lei acabou? Sim. Você crê na sua dispensação da igreja, da graça? Sim, creio. Mas eu só creio nessas 2 dispensações. Já está crendo 2 dispensações. Aí eu pergunto a eles, e antes da lei? Você diz que tem dispensação da lei. A lei começa quando? A lei começa aonde? Moisés. Quando? Em 1450, né, no Sinai.
quando recebe as tábuas da lei. Começa ali, o povo de Israel faz um pacto com Deus, né? Tudo que Deus diz, nós vamos obedecer. Aí eu pergunto, e antes dessa dispensação, o que é que tinha? Realmente já tinha uma, né? Então já está crendo em 3, olha só. Quando tem a dispensação da igreja, o conservador, o antibatista, conservadores creem no milênio. Você acha que a condição do milênio vai ser essa mesma condição da igreja hoje? Não. Então tem um outro período em que Deus atua diferente, né? Nós estamos com 4 dispensações. Então, logicamente, se você vai para a América 4, é só você ir fazendo, vendo como Deus operou, vai notando que tem modos diferentes de Deus operar com a humanidade e tem um propósito nas dispensações. Os 7 dispensações tem um propósito de Deus, para a glória de Deus, ok? Então, eu acho muito interessante isso. Essa semana eu estava conversando com outra colega meu e eles ficam dessa forma. Mas é porque não ensinam, porque não se preparam para isso, ok? Discordam da teologia chamada da reformada, né? Chamado dos pactos, das alianças, discordam, porque não pode ficar, para não deixar de ser premilenistas, e eles sabem que não pode deixar de ser premilenista, né? Não pode deixar de ter tribulação, eles são pré-tribulacionistas também. Então vão ficar com o quê? Só tem um caminho para ir. É isso que nós Hoje quem tem feito essa parte de não assumir realmente as dispensações, mas ao mesmo tempo não assumir os pactos, é o pessoal dos dispensacionalistas progressivos, né? Não. O dispensacionalismo progressivo apenas confunde tudo. Né? Não. Quem é que hoje em dia tem essa posição que indefinida quanto a isso, né? É o pessoal que se trabalha de academia. Ele não estuda o dispensacionalismo. Os alunos saem com 2 dispensações, quando muito. Né? 2 dispensações, quando muito. E eles são conservadores, creem na preservação do creio. Ela foi uma influência que teve lá disso aí, nunca chegaram a estudar. Nunca chegaram a ver isso. E teve uns 50 anos na Academia, o Valdez escreveu um artigo, né, condenando o dispensacionalismo. Né? É uns 50 anos na Academia, e acho que eles achavam que isso fazia parte da filosofia teológica do Senhor Academia, e fez um artigo sobre isso. Né? Ele praticamente nega as dispensações. Né? O artigo dele. Depois ele saiu do Academia e foi estudar no Civil, o Civil estava numa onda dispensacionalista. Ele escreveu um artigo defendendo dispensacionalismo, nos 50 anos do Civil. Você pega os 2 artigos, você é doido, os caras têm, você é doido. Não pode ter sido a mesma pessoa. Defendeu com tanta vibração o não dispensacionalismo, certo? Citando, por isso que eu digo, hoje em dia as pessoas estão profissionais. Falando dele, não. Estou falando no caso dele, não. Mas as pessoas escrevem sobre qualquer coisa que mandarem. Escrevem sobre qualquer coisa que mandarem. Eu não vou para uma igreja, eu já falei sobre isso com vocês, né? E a pessoa, pastor, quero dar um curso de evangelismo pessoal. Eu não vou dar. Porque eu me considero muito fraco do evangelismo pessoal da minha vida. E eu vou ensinar as pessoas aquilo que eu ainda não tenho experimentado na minha vida. Certo? Vou contar ao pessoal da minha experiência de 30 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, né? Minha vida mudou muito. Minha vida está num patamar de que agora eu estou. Isso, para mim, eu tenho desleixado essa parte. Né? Eu posso dizer, eu não sou completamente satisfeito com a minha vida, não. Eu vou fazer agora como o Cid. Eu tenho a meia-culpa. Eu queria fazer a meia-culpa, né? Eu podia pegar vários vídeos sobre evangelho pessoal, escrever e fazer umas mensagens muito interessantes que os outros a fazer. Mas, para mim, não seria.
Eu não vou convidar alguém aqui com. Às vezes ele fala na minha igreja sobre missões, aí eu pergunto, como é que ele faz missões na igreja dele? Como é a igreja dele com missões? É um modelo para mim? É um exemplo para mim? Se na igreja dele ele não faz missões, não tem um trabalho sério de missões, como é que ele vai vir ensinar na minha igreja sobre missões? Vocês não concordam comigo? Ah, não, mas o cara é muito bom nisso, é muito bom em qualquer estudo, ele vai trazer um trabalho muito bom sobre esse assunto. Não é só isso, gente, não é só isso. Bíblia é vida, Bíblia é prática, Bíblia é a nossa experiência colocada em prática também, né? Ou principalmente isso. Então, é que eu digo, nós aqui nós temos esse alvo, que se chama Centro Bíblico Discipulado, né? Porque nós tentamos fazer isso. Assumimos algumas coisas, somos eficientes. Eu sou satisfeito com a nossa igreja enquanto missões? Não. Acho que podemos fazer muito mais. Todos os anos nós somos desafiados a fazer mais, a tentar fazer melhor. Temos um grupo aqui de evangelismo muito bom que trabalha aqui na nossa igreja. Alguém diz, mas você não quer participar? Você quer me matar? Vamos deixar que os outros exerçam seus dons, também, suas capacidades, né? Você quer que eu fique chutando, batendo no escanteio, vai até bater ali, até cabeceando pro gol, né? Ainda vou bater a falta, ainda vou receber o cruzamento, né? Então, tem um grupo, porque eu puder incentivá-los a fazer, a se envolver, mas que, para mim, eu deveria incentivar muito mais, deveria desafiar muito mais esse pessoal, que eu acho legal. Eles se dispõem no sábado à tarde, né? Eles se reúnem, eles oram, eles mapearam aqui a região e eles estão fazendo esse trabalho, né? 2 vezes por semana, eles estão fazendo esse trabalho. E isso é bíblico. Não é só esperar que os peixes venham para cá, não. Tem que ir atrás dos peixes, tem que levar essa mensagem. As pessoas têm que serem julgadas pelo rejeitar o evangelho também. Então, acho que a minha parte é essa, tentar fazer mais com que organize mais, prestigie mais esse pessoal e se qualquer interesse, vamos falar no meio da rua lá também. O senhor acha que a igreja perdeu essa responsabilidade de prioridade assim, nessa responsabilidade? Tem várias responsabilidades. Tem várias responsabilidades. Nós não fizemos, nós temos que fazer como Cícero, fazer o meia-culpa mesmo. Nós não fazemos meia-culpa, nós somos muito de empáfia, de falarmos, né? Mas muitas coisas a igreja perdeu e você vê, às vezes estão marcando um passo, fazendo só cultos. Aqui a gente faz um trabalho tremendo, a gente faz muito, a gente tenta, a gente faz muito trabalho com jovem, muito trabalho com crianças, nós trabalhamos com crianças, só de organização aqui da igreja, assim, da semana. Nós temos escola dominical, temos o culto infantil e temos EBEC. Temos 3 trabalhos com crianças semanais. Né? Culto infantil é um trabalho com crianças, a escola dominical é um trabalho com crianças, a EBEC tem um trabalho com crianças. E são 3 trabalhos muito bem feitos, realizados. Temos um grande cuidado com as famílias. Nós fazemos reunião dos casais, fazemos nossos retiros todos os anos, né? Fazemos encontros casais, tudo isso. Dos jovens, temos a mocidade, temos retiro do jovem, tem a IBJ que fazemos todo ano, com jovens também, uma semana de estudos bíblicos, um mini retiro. Há muito trabalho que fazemos e ainda acho um pouco. Eu ainda acho um pouco. Podemos fazer ainda muito, ok? Muito bem. Alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Vamos começar a fazer uma introdução às dispensações. Chamamos de as 7 dispensações, que é o plano de Deus para a humanidade. A Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. A Bíblia dá uma história pontilear. Né?
ela dá uma história que tem um começo, que tem um meio, que tem um fim. A nossa própria Bíblia começa com Gênesis. O que é Gênesis? A origem, o começo. E termina com o Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas. Então, nós temos um começo, nós temos um desenrolar do plano e nós temos um fim, né? A Bíblia não segue a cultura greco-romana, que a vida era uns ciclos, né? Em que as pessoas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem, morrem, e vem outra geração para a mesma coisa, e há de eterno sempre será assim. Há os ciclos de vida, sim. Há os ciclos das nações, sim. Há os ciclos dos impérios, sim. Mas isso não será para sempre assim. Isso está dentro, cumprindo um plano de Deus que vai desembocar quando começou. Deus interrompeu a eternidade para colocar o tempo, quando fez a criação, e vai ter a eternidade chamada futura novamente, né? Então, nós temos esse plano de Deus, um plano de Deus sendo executado. Somos felizes porque podemos compreender o plano de Deus. Então, como é que é uma definição de teologia dispensacionalista? É um sistema teológico que procura desenvolver a filosofia bíblica da história, uma filosofia bíblica, nos entendermos a história na base do soberano governo de Deus, representando toda a Escritura e a história como sendo abrangidas por diversas dispensações do governo de Deus. Acho que é o filho dele. Acho que resolveu isso para ele. Né? Como sendo abrangido por diversas dispensações do governo de Deus. Pessoas se discordam quanto ao número, tem pessoas que discordam quanto ao número. Nós podemos ver claramente 7 dispensações. O ensino de dispensações não é novo. Deixa eu ver lá em cima. Não? Quem está na matéria que você tem? Acho que eu fui achando. Então, que bom. Não, só. Os pais da igreja reconheceram dispensações. Clemente de Alexandria, né, do século III, já falava disso, e o próprio Agostinho, do século IV, também já falou em períodos de tempo de Deus governar o mundo com certos critérios diferentes. Então nós temos isso, aqui é só um exemplo que nós temos aí. Temos muitos teólogos bons dispensacionalistas durante a história, né? Então podemos ver aí alguns deles aí. Qual é o sistema que discorda da teologia dispensacionalista? É a chamada teologia das alianças, que é chamada a teologia reformada. Os teólogos reformados, eles não viram dispensações. E há eu não critico os reformadores, certo? Eu sou diferente das pessoas. Eu sempre defendo os reformadores. Tem gente que acha que os reformadores nem sequer eram crentes. Eu fico muito triste com isso. Agora, os reformadores, eles não poderiam, no século XVI, compreender todas as doutrinas. Eles eram o quê? Católicos, romanos. Viveram na Idade Média, que era escolástica, que era o ensino da Bíblia através só de figuras, através de símbolos, né? Aquela visão mística das Escrituras. E aqueles homens, de repente, eles começam a ler a Bíblia, começam a estudar a Bíblia e começam a interpretar a Bíblia histórico-gramatical, que é um método que não tem outro método correto de interpretar a Bíblia que não seja o método, a interpretação histórico-gramatical. Gente, isso aqui é um avanço. E qual foi a doutrina que eles aplicaram e que perceberam o ensinamento bíblico na que vocês já estudamos aqui, na chamada na doutrina da soteriologia, da doutrina da salvação. Tão firme foram nisso, né? O homem é salvo pela graça, mediante a fé, né? Independente das obras. Interpretar isso literalmente